Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Aqui o podcast da Igreja Presbiteriana de Brasília e nessa mesa o Colégio Pastoral. Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante: produtividade e contentamento. Isso pode ser uma via de acesso à alegria, realização, mas também, mal direcionado, pode gerar muitos problemas na vida de qualquer pessoa. Então, à luz da Escritura Sagrada, esse é o objetivo do nosso podcast, o que nós poderíamos tirar como lição dentro desse tema? Produtividade e contentamento. São opostos entre si, são parceiros de caminhada. Vamos pensar um pouco sobre isso. Obviamente que produtividade não deve ser confundido com a idolatria na nossa agenda. E também o indivíduo não pode resumir a sua existência àquilo que ele produz, porque a sua visão de produtividade pode ser completamente diferente daquela que Deus tem para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos pensar aqui nesse momento. Então vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Reverendo Timóteo, contentamento não é passividade. Uma pessoa contente não é contente apenas porque deixou a vida seguir sem qualquer tipo de produção, de interferência, de sonhos, de projeto. Então, pensando sobre isso, que contentamento não é produtividade, como poderíamos ajudar aqui aqueles que estão conosco nesse podcast a pensar um pouco sobre o cristão que não vive essa preguiça disfarçada, mas que busca essa relação do contentamento através do seu trabalho, o contentamento de servir ao Senhor em tudo isso. Legal. Esse tema, ele me traz a ideia daquele paradigma, né? Da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Né? Deus, ele é soberano, ele vai prover, ele vai nos auxiliar, ele vai trazer tudo aquilo que a gente precisa. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Certo. Então, se a gente quer se dar bem na carreira profissional, tem que ralar. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que investir, tem que conhecer gente, tem que pesquisar, tem que pagar o preço, né? Se você quer crescer no esporte, você tem que pagar o preço de acordar mais cedo, trocar sua alimentação, pegar um bom treinador e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nós oramos, nós colocamos diante de Deus e cremos que Ele vai nos trazer a vitória, vai nos dar ali os meios, os caminhos para que as coisas aconteçam, né? Então, uma coisa não é excludente. Então, se eu confio em Deus, então eu estou isento de fazer qualquer coisa, né? A gente tem a nossa função, o nosso trabalho. O grande problema é que, às vezes, a gente confunde o oposto, né? Se eu sou responsável por aquilo, esquece Deus. Deixa que eu mato no peito, eu faço, eu vou correr atrás e, no final, graças a mim, eu consegui. E esse é o grande erro das pessoas, né? Ou elas são, talvez, ali omissas na sua responsabilidade, ou elas são orgulhosas de trazer para si, mas sabendo que as duas coisas devem caminhar juntas. A gente faz com excelência, com qualidade, com um investimento ali intenso, sabendo de que Deus é quem vai conceder ali os frutos, os resultados, seja de qual for a área ali que a gente está investindo, né? Acho que é por aí. Qual o perigo, Piva, da comparação? Você, como um cristão, trabalhando ali no seu dia a dia, né? Você está no meio de uma empresa, quem sabe na escola, estudando na universidade, mas você começa a olhar o outro que ele está produzindo mais, ele, na sua visão, né? Às vezes não é nem a visão da verdade, né? Exatamente. Qual é o perigo aí dessa vida que busca produtividade e busca contentamento, quando ela começa a trazer para a mesa, lá dentro do seu coração, a questão da comparação entre a sua produtividade, o seu contentamento e a produtividade do outro que ele vê de longe, o contentamento do outro que nas redes sociais está sempre rindo, né, com uma selfie, uma vida perfeita, né, uma selfie perfeita em lugares maravilhosos, né? Isso pode trazer graves problemas espirituais para alguém, Pedro? Com certeza. A ideia da comparação, às vezes, ela tem sido ou supervalorizada ou, às vezes, prega-se muito para que ela não haja. É impossível.
Deus nos fez pessoas que pensam, que raciocinam, e boa parte do raciocínio, conexões, vem justamente das comparações. Então, comparar não tem problema algum. A questão é o que você faz com o diagnóstico da sua comparação. Então há muito que se pode fazer, transformar algo que talvez geraria ansiedade em algo inspirador. Por exemplo, veja como fulano teve sucesso. Observe esse sucesso. Foi a custo de quê? Ele teve que se vender? Rompeu com alguma ética? Não, ele teve sucesso porque teve mesmo. O que levou ele a ter sucesso? Por exemplo, ele é organizado, ele é disciplinado. Então, eu devo me inspirar nisso e buscar talvez uma organização que eu não esteja tendo, procurar abrir os meus horizontes. Fulano teve sucesso porque ele abriu os horizontes, como dizemos comumente, pensou fora da caixa e ganhou o seu diferencial. Ora, dentro do meu chamado, o que eu posso pensar fora da caixa, mas que ainda honra o chamado que Deus me deu? Então, é uma comparação que foi transformada em inspiração e foi muito boa. Agora, se eu usar a comparação para eu ser como fulano ou como a sociedade sem Deus dita para mim, eu vou entrar em um parafuso que quando chegar ao chão o desastre vai ser muito ruim. Eu vi uma vez um preparador físico dizer o seguinte: quando você for na academia, não queira superar ninguém, a não ser você mesmo. Então eu achei esse princípio muito bom e aplicável a outras áreas. E na Bíblia, que é o nosso campo, a nossa base de ação, nós temos justamente isso. Temos alguém para nos comparar, que é Cristo. Não são nem os homens bíblicos. Podemos usá-los como lição, ok? Mas nós nos comparamos como Cristo. Quanto eu estou sendo como Cristo dentro da minha limitação humana? O quanto eu me supero em minha santidade de ontem e do ano passado? Isso é inspirador, isso é produtivo, e o que vem de Deus nunca gera ansiedade. Porque quando você se vir tremendamente incapaz de fazer o mínimo do que o próprio Cristo fez, o próprio Cristo diz: eu fiz tudo perfeito para você. Descanse, siga me obedecendo, siga me servindo. Então traz bastante alívio e inspiração. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Jesus deixou bem claro. Né? Uma coisa importante, Reverendo Guilherme, é nessa questão do contentamento. O contentamento, ele protege o coração. E é importante, na relação da produtividade e do contentamento, você perceber que a produtividade ela pode gerar em você essa alegria, porque eu realizei, fui lá, peguei aquela tarefa, né, seja ela qual for, e fiz com excelência, e o resultado trouxe para mim contentamento. Como também pode uma tarefa gerar no meu coração orgulho. Então tem uma linha tênue aí, entre contentamento e orgulho. E também pode ser uma outra linha, né? E aí eu já estou pensando aqui em Francis Schaeffer, né? Nas linhas de Francis Schaeffer, né? Pode levar à depressão. Né? Pensar em ansiedade. A ansiedade, né? Porque isso são elementos comuns, né? No nosso dia a dia. Então, qual seria aí o equilíbrio nessa relação de contentamento, produtividade, para escapar dessa linha que pode te gerar profunda depressão? Pois é, isso é descontentamento, né? Pois é, isso é na verdade, quase que um dilema que, se não todos nós, 90% de nós, em algum momento, em algum grau, em alguma medida, vive. Por quê? Porque, por vezes, nós, até como o Reverendo Timóteo também colocou no início, confiamos mais em nós mesmos do que propriamente no Senhor, que nos capacita, que nos dá naturalmente segurança, forças, direção. Se eu começo a confiar demais na minha pessoa e eu me conhecendo como uma pessoa extremamente frágil, dependente, pecadora, limitada como eu sou, então
é natural e até nítido que, por exemplo, eu olhe para o meu contexto familiar, para o meu contexto do trabalho, e seja lá, né, onde o Senhor tem me colocado ali para desempenhar algum tipo de papel, e o meu coração vai ser um coração ansioso, intranquilo, porque eu jamais conseguirei fazer aquilo que eu deveria fazer pelas minhas próprias forças. Ai de nós se não é o Senhor nos capacitando, nos direcionando, nos orientando, e também, como o Reverendo Piva falou, nos colocando de fato quem é o nosso verdadeiro modelo, que é Cristo Jesus. Alguém que veio e que nas suas viagens, nas suas caminhadas, por vezes escolhia passar por um determinado lugar só para muitas vezes interagir com um indivíduo apenas ali. Ele tinha então o que? Intencionalidade naquilo que ele fazia. E a gente percebe nitidamente que o seu ministério foi marcado por, ao mesmo tempo, e eu não lembro, eu acho que é o Evangelho de Marcos, que o tempo todo ele vai passando de uma cena para outra, de uma cena para outra, imediatamente, Isso, e logo, como se fosse realmente um movimento, né? Uma coisa dinâmica de Cristo ali, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus ele tinha um coração manso e humilde. Então você não vê um Jesus intranquilo, em que pese ser alguém extremamente produtivo. Realmente fazia, falava, as coisas aconteciam efetivamente, mas sempre se portava de maneira mansa, tranquila, humilde, em que pese por vezes até mesmo ser firme, ser direto com aqueles que precisavam ouvir. Então é o nosso paradigma, é o nosso modelo que a gente deve buscar, né? Em Mateus, Jesus diz claramente, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estabelecer uma prioridade saudável é fundamental para você ser produtivo. Fundamental. E quando você é produtivo, estabelecendo prioridades claras, você traz ao seu coração o contentamento. Por quê? Porque você tem a prioridade clara, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, ou seja, para aquele que é cristão, que deseja ser produtivo, a primeira coisa, a prioridade é buscar a Deus, buscar o reino de Deus, entender, né, todo o conteúdo, a missão, a visão e os valores do reino de Deus. E aí, Timóteo, pensando assim, qual seria o segundo item dessa agenda? Então, pensando em prioridades. Ok, eu quero ser produtivo e, ao ser produtivo, tendo essa prioridade clara, cristã, eu sei que alcançarei esse contentamento. Qual seria aí, na sua opinião, o segundo ponto na sua agenda depois dessa prioridade já divina? Qual seria o segundo ponto? Engraçado, eu faço esse exercício muitas vezes com os adolescentes que vão lá conversar comigo, que é justamente delimitar todas as outras, né? Então, se Cristo é a prioridade e ele está lá em primeiro lugar, aí eu passo um papelzinho e falo assim, escreva aqui depois, o que vem depois para você? E aí ele vai colocar ali, a gente tem que colocar também família, tem que colocar trabalho, saúde e tal. Ok, se listou tudo, vai encaixando a ordem, vai encaixando aqui direitinho. Então, quando você estabelece bem qual é essa sequência de prioridades, a gente, na hora de tomar uma decisão, isso está muito claro para a gente. Então, o quanto eu vou me dedicar ao meu estudo, ao meu trabalho? Você vai se dedicar totalmente e deixar de lado o restante, vai estourar com a sua saúde física, mental. Você vai ignorar a sua família? Não, a família está antes do trabalho? Então, vamos priorizar. Não em questão de tempo, né? Passar mais tempo com a família do que no trabalho, mas vamos dedicar mais o nosso coração, a nossa mente, à nossa família, e depois cuidar do trabalho. Então, quando a gente vai organizando essa hierarquia, as coisas elas começam a se encaixar, elas vão indo de modo mais saudável, né? Evitando problemas desastrosos, evitando ali, talvez, dali a 20 anos, o cara arrependido porque ignorou seus filhos. Poxa, olha o que eu alcancei e olha o que eu destruí. Né? Aquele erro de olhar para trás e ver que priorizou as coisas erradas, né? Olha, minha saúde está em dia, mas e no meu emprego, no meu trabalho, tá em frangalhos, né? Eu não consigo arranjar aqui nada melhor do que isso. Porque tá muito preocupado com uma coisa e deixando de lado outras. Então essa prioridade ela tem que estar muito bem estabelecida. E eu sempre gosto de pensar que, às vezes, essa prioridade ela não é uma coisa escrita em pedra. Às vezes a gente muda a ordem, né? Então, poxa, estou no momento onde meu filho acabou de nascer.
Poxa, você vai dar uma ênfase maior na sua família, no cuidado com a sua esposa e o seu filho. Uhum. Estou no momento onde eu estou focado para passar no concurso. Então vamos deixar a academia de lado e vamos focar nisso aqui, porque agora é um momento de objetivo muito claro, bem definido. Então nesse momento, esse item vai passar para frente. Já. Lembrando que Deus sempre em primeiro lugar, né? Esse não sai do lugar. É, E o resto a gente vai ali brincando de encaixar à medida que a necessidade vem surgindo. Né? Mesmo porque quando você estabelece essa prioridade, né, que é divina, o próprio Deus já comunica a você sabedoria Sim. Uhum. para discernir como é que vai funcionar essa escala, Uhum. né, que você muito bem disse, que determina em determinado momento prioridades diferentes nessa escala. Então o próprio Deus vai nos dar esse tipo de discernimento, né? E aí, Piva, onde entra essa relação de descanso? Quais seriam os benefícios, né, desse ócio produtivo né, na vida da produtividade com contentamento? Eu creio que a lição, como quase tudo, nós tiramos não apenas da Bíblia, mas do Pentateuco e especificamente Gênesis, que é a semente de todas as coisas. Então, se Deus descansou, não que ele estivesse cansado, mas para ele mesmo ser o exemplo ao homem e determinou que o homem descansasse, nós devemos fazer a mesma coisa. O problema é que quando nós pensamos em descanso, é não fazer o meu trabalho. Bom, e a dona de casa como é que fica? Como vai ser o dia de descanso? Vira um dia de loucura na casa, não é? Então, o que é de fato esse descanso? Sim, é cessar os trabalhos tanto quanto possível, mas ainda há algo maior desse descanso, descansar em Deus. Estava lendo recentemente um post até de uma fala do pastor John Piper que ele diz: todas as noites Deus nos chama a confiarmos nele para pegarmos no sono. Eu achei aquilo muito simples e interessante. Então, o descanso, sim, envolve a logística de eu parar as minhas atividades de trabalho, intelectuais. Na verdade, hoje, com um mundo tão multifacetado, é difícil dizer parar trabalho, porque o que é especificamente isso, né? Para muitas pessoas, principalmente quem vive no home office, onde está a fronteira entre o que é sofá, casa, mesa e trabalho, geograficamente tudo no mesmo lugar e pode ficar tudo muito pastoso. Então, sim, envolve de você parar as suas atividades por um dia específico e todos os dias momentos específicos, mas eu creio que o que há de mais importante é descansar em Deus, porque já nos diz o Salmo, ele dá aos seus enquanto dormem. Não quer dizer que a gente só vai dormir agora e não trabalhar mais. Vamos dormir mais. Não é? Mas é interessante, o Salmo diz, enquanto dormem. Então há um período acordado em que você trabalha. É que você não deve fazer de tudo isso o seu tempo e o seu trabalho. Então, descansar e descansar em Deus. Como diferenciar diligência de ativismo? Como diferenciar isso? A diligência, né, de alguém que prioriza uma tarefa, vai pensando aí, viu, Guilherme? Dessa diligência, dessa tarefa, eu tenho que fazer isso, do ativismo. Uma das coisas que eu observo é que o ativismo, ele é improdutivo. O ativismo, ele não prioriza. O ativista, ele é desorganizado. O ativista, ele é estressado, né? Então, como a gente pode diferenciar essa diligência desse ativismo? A palavra que me veio foi a palavra idolatria. Uhum. Porque se a gente para pensar quem de fato e efetivamente está sendo ali exaltado com relação à minha atividade, com a minha produtividade, com aquilo que eu faço. E aí o ativista, me parece, e por isso que eu cito a questão da idolatria, ele muitas vezes pode pegar ali uma questão, um foco, um objetivo específico
ir até lá, independente do caminho, das consequências, quase que uma coisa mais pragmática, né? Enquanto quando a gente pensa na boa produtividade, naquilo que você deve efetivamente fazer, e nós, enquanto cristãos que somos, a gente priorizar o Senhor é você, por exemplo, olhar todas as suas atividades, tudo aquilo que você tem produzido, e aí, naturalmente, todos os seus papéis enquanto marido, enquanto filho, enquanto trabalhador, enquanto aquilo que o Senhor mesmo tem te colocado, e quem eu quero efetivamente louvar, glorificar com essa atividade que eu tenho nas minhas mãos. A minha própria pessoa, eu quero que a minha esposa fique o tempo todo dizendo que marido bom que eu tenho, e efetivamente, ou seja, eu quero a glória para mim, ou eu faço as coisas de fato por amor, sem dúvida nenhuma a ela, mas em primeiro lugar ao Senhor. Essa linha tênue muitas vezes e até silenciosa que o nosso coração se coloca deve fazer com que a gente pense até como um exercício. Eu tenho, por exemplo, feito as coisas na minha casa para que eu obtenha um retorno, e aí a gente olha para a própria palavra de Deus e de forma muito clara, Paulo nos coloca mostrando, comparando o Cristo e a igreja, que o nosso amor deve ser um amor sacrificial, sem esperar alguma coisa em troca, sem esperar naturalmente algum tipo de glória, mas na verdade é um amor de alguém que se doa, né? Tem uma frase muito interessante de um artigo norte-americano, né, que diz assim: produtividade sem contentamento vira escravidão. Contentamento sem produtividade vira omissão. A maturidade de um indivíduo é quando ele aprende a trabalhar com diligência e descansar com confiança. Ótimo. Então, quando nós perdemos o contentamento, cai a produtividade, Timóteo? Com certeza, com certeza. Acho que faz parte da nossa natureza a gente estar animado, ter um objetivo, ter um propósito. Quando a gente perde a perspectiva, a gente acaba ficando ali, não vai dar certo, não vou conseguir, né? O exemplo da pessoa que começa uma dieta ou vai na academia e idealiza um objetivo talvez muito distante, irreal. E aí ela malha ali 2, 3, 4 meses e percebe que não está chegando naquele ideal, ou está chegando a passos de formiga. E aí ela perde o contentamento e desiste, né? A produtividade vai embora porque ela... Eu desisto mais cedo, viu? Antes, né? Eu já desisti no segundo dia. Não sou exemplo para ninguém, né? Mas para ninguém ficar estressado, eu procurei outra forma de fazer exercício. Isso. Aí foi a caminhada, objetivos, adaptação. Ok. Perfeito. E a gente precisa ter essa convicção de que vai dar certo. Acho que esse é o grande ponto de virada. Quando a gente se baseia e confia de fato na Bíblia, né? Cristo, ele nos assegura a vitória. Ele fala assim: vocês vão ser vitoriosos. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Eu já venci e estou compartilhando com vocês essa vitória. E aí a gente pensa de um modo mais macro, né? Nós somos vitoriosos em Cristo. Isso nos dá a confiança e a certeza de fazer, de modo que a gente não vai fracassar. Nós vamos ser vitoriosos. Então, o nosso contentamento, ele está atrelado à vitória de Cristo. E a nossa produtividade, ela vai atrás, né? A gente não vai trabalhar numa perspectiva de: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque se a gente alinha os nossos planos, nossas tarefas de acordo com a palavra de Deus, a gente vai estar caminhando para a vitória. É certo, é fato. Então a gente trabalha com contentamento, com convicção, com certeza de que a nossa produtividade ela vai ter um fim vitorioso. É importante também nós entendermos que em determinadas áreas nós vamos ser mais produtivos do que em outras, porque somos pessoas diferentes, Sim. com qualificações diferentes, né? E aí eu acho que isso vai ajudar aqueles que estão nos acompanhando aqui a até nos conhecer melhor, né? Vou fazer uma pergunta pessoal aqui para a nossa mesa, não é? Wayne Cordeiro, escrevendo sobre o estresse, ele diz assim: nós precisamos descobrir aquilo que enche o nosso tanque. E aí ele faz uma comparação que você é um tanque cheio de água e que você tem ali uma vazão normal, uma entrada normal, e o tanque está sempre cheio. Mas se você diminui a entrada de água e aumenta a saída, o tanque vai esvaziar. Daqui a pouco você está andando com o tanque vazio. Não é? E aí ele disse assim: nós precisamos descobrir o que é que enche o nosso tanque.
né? O que é que enche o nosso tanque para produzirmos melhor, para termos esse maior contentamento com a vida? E aí essa é a pergunta pessoal para vocês, né? O que é que você faz que enche o seu tanque, né? Que te renova as energias, e quem sabe aqueles que estão nos ouvindo possam também se identificar com as respostas diferentes aqui, né? Vamos começar com o Piva. Eu creio que falar uma coisa só é difícil. Não, Tem pode que falar dividir duas. em três. Sermão presbítero. 3 pontos. Primeiro ponto. No campo de vista, vamos chamar assim, profissional, mas melhor dizendo, ministerial, que é a nossa área, é lidar com os textos originais. Isso é o tipo de coisa que, gasta tempo, gasta a sua mentalidade, intelectualidade, mas me refaz ao mesmo tempo que gasta, repõe. É quase difícil de perceber o que faz a coisa, mas eu saio ali feliz para fazer qualquer coisa. No campo de vista do relacionamento, bateria social vai diminuindo. Quanto mais eu tenho relacionamento, ela vai recarregando. Eu não saio cansado. Se eu sair cansado é porque é o cansaço físico mesmo. Mas conversar, estar, fazer brincadeiras, contar piadas, ouvir e contar histórias, isso me refaz muito. E do ponto de vista de entretenimento, talvez algo próximo do hobby, é ouvir música, simplesmente ouvir música. Isso reativa de uma forma tal que é impressionante. Maravilha, tá aí, ó. Legal. Os nossos ouvintes estão aí descobrindo o que enche o tanque em 3 pontos. Guilherme. Pois é, da minha parte, eu penso sempre assim com a questão familiar, né? Não tem jeito, a gente, ainda mais ministerialmente falando, aquela correria do nosso dia a dia, é sempre tão bom a gente estar com a família, esposa, filhos, e fazer alguma coisa que de alguma maneira te dá aquele refresco, e também muito próximo do que falamos há pouco sobre a questão do descanso, né? Como isso de fato é algo necessário, como a gente precisa muitas vezes virar a chave. E o fato até de eu me importar, por exemplo, com o meu filho ainda pequeno, mas o que ele fez na escola, como é que foram as suas interações, dever de casa e coisas assim que de alguma maneira parecem sim tão pequenas, mas isso também nos renova e nos traz também de alguma maneira um senso de que o Senhor também tem nos usado num contexto, no meu caso, familiar, e como é gostoso isso, né? Você ali poder exercer esse papel que o Senhor nos coloca enquanto pais, enquanto marido, né? Apesar, sem dúvida nenhuma, das lutas e questões que, sem dúvida, os relacionamentos nos trazem, mas isso, sem dúvida nenhuma, é algo que enche bastante também meu tanque. É muito bom. Beleza, da minha parte, eu somaria um pouco disso, né? Estar com a família, fazer uma atividade física, né? Sair para correr, ouvir uma música, um filme, uma coisa assim. Mas acho que o ponto que eu quero trazer aqui e eu descobri sendo negligente. Eu fiquei um tempo entendendo que eu precisava não mais fazer aquilo. E com o passar do tempo eu fui percebendo que aquilo estava me esvaziando. Eu precisava me encher, que é estar em contato com a arte, com a criatividade, com coisas que eu sempre gostei, sempre amei. Então, eu tenho um caderninho, e nesse caderninho eu faço anotações de coisas do trabalho e tal, mas eu também desenho nele. E quando eu passei a andar com esse caderninho e voltei a desenhar, depois de alguns anos sem essa prática, aquilo me dá um ânimo, né? Então você senta num café para tomar um café da manhã, uma reunião e tal, pega o caderninho e começa a desenhar, e aquilo me traz ali um renovo diferente, né? Acho que é mais ou menos isso. E isso tem sido muito legal para mim. Que ótimo, maravilha. Para mim, somar tudo que vocês falaram aqui, a única diferença é que eu prefiro o grego do que o hebraico, né? Mas tudo isso e realmente, né, estar com a família, né, ler um bom livro, ouvir uma boa música, mas eu gosto mesmo de pescar. Rapaz, quando eu vou pescar, a cabeça fica leve. Então eu imagino assim, qual é o dia perfeito, né? É um dia em que eu estou com a minha família, pescando, nadando, lendo, ouvindo boa música e comendo um churrasco. Simples. Tudo isso. Não é simples a vida? Muito simples.
É isso aí, meu querido. Foi muito bom ter vocês aqui conosco no nosso podcast, Um Papo de Verdades. Esperamos você na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entre Quadras Sul 313 e 314. Todo domingo, 9 horas da manhã, 11h15 da manhã e 19 horas. Um grande abraço e até a próxima.